Olá, fã do horror! Continuamos aqui a todo vapor com a nossa série especial 100 anos de horror do trash modernizado, né? Eu estou trazendo os 100 melhores filmes de todos os tempos, segundo a minha própria opinião, claro, dividido em 10 filmes por cada uma das 10 décadas e finalmente chegamos nos anos 60. Pois é, quer saber quais são os 10 melhores filmes de terror dos anos 60 aqui do trash modernizado? Pois bem, continue com a gente depois da vinheta e você já sabe todo aquele procedimento padrão, né? Inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube, ative a notificação para saber quando os próximos vídeos entrarem no ar, compartilhe, né? Comente, dê sua força divulgando conteúdo para as outras pessoas que gostam de terror também e também segue a gente lá no Instagram do Trash Modernizado. Daqui a pouco eu tô de volta. Os anos 60 trouxeram o cinema de terror gótico com tudo, com força, principalmente por causa das produções da Hammer e da sua rival Amicus, vindas lá da Inglaterra, a estreia do cinema de terror gótico italiano, criado por Mario Bava, e também nos Estados Unidos o ciclo Paul, né, trazido por Roger Corman e o estrelado por Vincent Price, e todas as produções da American International Pictures. Além disso, vimos o terror florescer, a maldade, o terror inerente, aquilo que há dentro das pessoas, e também a gente viu o começo do flerte com seitas satânicas, adoração ao diabo, demonologia e satanismo que foi ganhando força durante aquela década, né? Tudo isso enquanto os Estados Unidos passavam por um movimento forte de contracultura, né? O movimento hippie, o movimento paz do amor, o verão do amor, a gente teve ali também a guerra do Vietnã e todas aquelas coisas que foram começando a moldar a sociedade para o pessimismo que viria nos anos 70. Isso sem contar o Brasil, que foi colocado em plena ditadura, definitivamente do mapa do terror mundial por causa do seu maior expoente do gênero, que nasceu lá nos anos 60 também. E o primeiro filme da lista é A Maldição do Demônio, que também foi lançado aqui no Brasil como A Máscara de Satã, que é dirigido pelo maestro do macabro Mario Bava. E a importância desse filme é tão enorme, mas tão enorme, que ele deu origem ao cinema, não só de terror, né? O cinema italiano moderno. A Maldição do Demônio traz para as telas a adaptação de um conto do escritor russo Nikolai Gogol e traz a história de uma bruxa que é torturada e assassinada durante o século XVII e é trazida à vida para executar a sua terrível vingança. Olha, aqui Bava já mostrava sua genialidade, porque é um dos melhores diretores de terror de todos os tempos, já mostrando muito bem toda a sua estética, a questão do jogo de luz em sombra, enquadramento, né, toda a sua criatividade, e traz também a beleza exótica de Barbara Steele como a Scream Queen desse filme, né, fazendo o papel da bruxa. E vai lembrar que esse filme inspirou todos os principais diretores do cinema de terror italiano que veio na posteridade, como Dario Argento, Lucio Fulci, Michele Soavi, Sergio Martino e Antonio Margheriti. O segundo filme da lista é Os Olhos Sem Rosto, de 1960, que é a primeira incursão do diretor da Cinemateca de Paris na direção de um filme de terror. Aqui ele explora a mente de um brilhante médico cirurgião psicopata que é remoído pela culpa por ter desfigurado o rosto da filha durante um acidente de carro, né? E vai tentar fazer de tudo para reconstruir o rosto da garota, enquanto ela é obrigada a usar uma terrível máscara sem expressão para esconder o seu rosto deformado. E assim como eu, tenho certeza que ao pensar em Os Olhos Sem Rosto e você lembrar tanto do nome em inglês do filme, que é Eyes Without a Face, quanto o nome em francês, que é Les Yeux Sans Visage, assim com biquinho, lógico, na música do Billy Idol, a famosa Ajudar o Peixe. O terceiro filme é nada mais nada menos que Psicose, de Alfred Hitchcock. Chovendo molhado falar sobre Psicose, né? É bacana porque Hitchcock comprou os direitos de um livro meia boca lá do Robert Bloch, né? Homônimo, por $9 mil, resolveu colocá-lo nas telas, né? E fez aquela mudança no status quo, pois no meio do filme, pau, ele mata a personagem principal, né? E isso não é um spoiler, porque é um filme de 1960. E se você não assistiu Psicose, saia agora desse vídeo. Mas não desinscreve do canal não, tá? Depois assiste e volta, beleza? Isso, além de ter trazido uma das cenas mais icônicas de toda a história do terror, que é considerado por muitos a cena mais assustadora de todos os tempos, em que Janet Leigh, né, fazendo o papel de Marion Crane, está lá no chuveiro tomando as suas facadas do psicopata Norman Bates, eternizado por Anthony Perkins. E tem, obviamente, a clássica trilha de Bernard Herrmann embalando as facadas, que aí, atinge ou não atinge a garota, hein?
Fica o questionamento. Em quarto lugar, Tortura do Medo, também de 1960, um filme perturbador, mórbido, invasivo e que tira o espectador da sua zona de conforto, né? Tira ele da poltrona no cinema e coloca como espectador, como testemunho ocular de todo o voyeurismo e sadismo do personagem principal, assassino de mulheres, que filma as garotas com as quais ele assassina através de uma traquitana, né, com uma lâmina que fica na ponta da sua câmera. E foi um filme, olha, que chocou a sociedade, ele foi enxovalhado pela crítica, assim como o próprio Psicose do Hitchcock também na época, e Os Olhos Sem Rosto do Franju, por isso que eles fazem parte dessa tríade dos anos 60, e quase enterrou de vez a carreira do Nicholas Powell, né, mas que depois foi redescoberto como um dos grandes cults e clássicos do thriller como ele é. De 1961, Os Inocentes, sai toda essa coisa de assassino psicopata e volta o gótico e a mansão vitoriana mal assombrada. Os Inocentes de Jack Clayton é baseado na obra do Henry James, né, A Volta do Parafuso, que é um dos grandes clássicos do terror, né, com o roteiro adaptado pelo Truman Capote. Eu adoro esse sobrenome, né, Capote. Típica história gótica de fantasma que deixa para a interpretação, ó, deixa na imaginação do telespectador se tudo aquilo que está acontecendo é real, é sobrenatural, é uma pira da governanta, e vale pelas duas atuações sensacionais das duas criancinhas também e da Deborah Kerr no papel principal. Uma curiosidade é que o diretor Martin Scorsese colocou Os Inocentes como um dos 11 melhores filmes de terror de todos os tempos. Olha só, e se o sujeito falou, né, quem sou eu para discordar? Ficando na seara do gótico, o sexto filme da lista é O Desafio do Além, de 1963. Mais um dos grandes clássicos do subgênero Casa Mal Assombrada, um exercício sublime de terror psicológico, dirigido por Robert Wise, né, que é cria do Val Lilton. A história é baseada no romance A Assombração da Casa da Colina, escrita por Shirley Jackson, que inclusive é o mesmo texto que foi inspirado A Maldição da Residência Hill, a recente série da Netflix do Mike Flanagan. Traz um grupo de pessoas levadas a passar uma temporada numa casa que se diz mal assombrada, né, a tal da Residência Hill, levados por um parapsicólogo que quer estudar os efeitos daquele local nas pessoas. O sétimo filme da nossa lista é Patrimônio Nacional, Orgulho Tupiniquim. Direto de Terras Brasílias, à meia-noite levarei sua alma, de 1964, que trouxe à vida às telas a figura icônica de Zé do Caixão, o coveiro psicopata que quer a qualquer jeito dar a luz ao seu filho, né, ao seu filho perfeito, a sua primogênese, saído da cabeça da genialidade de José Mojica Marins, falecido recentemente, que Deus o tenha, ou o diabo, ou sei lá. Com a cara e com a coragem, fez o maior clássico do cinema de terror nacional de todos os tempos. Numa verdadeira metralhadora giratória de blasfêmia e questionamentos morais e religiosos, tudo isso durante os anos de chumbo, né? Apelando para bizarrices, mortes grotescas, sangue, violência e tortura. Curiosidade é que Josefeu Zanatas, mais conhecido na boca pequena como Zé do Caixão, surgiu em um pesadelo do Mojica, né? Ele estava dormindo, sonhou com essa figura tétrica de cartola, capa preta e que vinha puxar o seu pé durante a noite, arrastou até a sua cova, né? Seu túmulo aberto, onde na lápide tinha a data de sua morte. Em oitavo lugar, de 1964, é A Orgia da Morte. Mas não, fã do horror, não pense em nada errado por causa desse título lascivo. A Orgia da Morte é nada mais, nada menos do que a melhor fita da parceria entre Roger Corman e Vincent Price no famosíssimo ciclo Poe da American International Pictures, lançado ali durante os anos 60, em que trazia as obras do escritor Edgar Allan Poe para as telas. Vincent Price está excepcional em um dos maiores papéis de sua carreira, em que ele interpreta o príncipe Próspero, um terrível suzerano da Itália medieval, perverso e iconoclasta. Ele tratava mal os camponeses do vilarejo, né, aquele tipo de déspota, tudo isso enquanto a morte escarlate, uma terrível praga, assolava a região, né? E aposto que naquela época ele achava que era só uma gripezinha, isso até ele dá um baile, né, no seu palácio, em que a morte, toda vestida de rubro, e uma das cenas que parece uma pintura, né, um pesadelo vivo, vai visitá-lo no castelo. Em nono lugar, O Bebê de Rosemary, de 1968, também um dos maiores clássicos do cinema de terror de todos os tempos, em que Roman Polanski dá a Mia Farrow o papel de viver a tal Rosemary e trazer à vida o anticristo, o filho do capeta, do cramunhão.
do Pata Rachada, do Mochila de Criança. Bom, também é chovendo molhado aqui falar sobre o Bebê de Rosemary, mas Polanski vai magistralmente conduzindo esse terror, né, com a maior dose de suspense, de criação de personagens e de atmosfera até o final, e que tem gente que jura de pé junto que viu o bebê aparecer, mas ele não aparece, né, e fora toda aquela aura de ser um dos filmes mais amaldiçoados de todos os tempos, né, de todas as pessoas que morreram, dos acidentes de produção, e também, né, o caso de que a esposa Sharon Tate, né, do Polanski, foi assassinada pelos seguidores de Charles Manson pouco depois do lançamento do filme, e John Lennon ter sido assassinado na frente do edifício Dakota, onde o filme é ambientado, na década de 80, alguns anos depois. E o último filme na nossa lista é A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, clássico absoluto de George Romero, onde o diretor não só criou a figura do zumbi como conhecemos hoje, né, aquele zumbi trôpego, cadavérico que se alimenta de carne humana, como também criou, olha só essa informação, o cinema de terror moderno. Então, pra mim, ele é o filme de terror mais importante de todos os tempos. They're coming to get you, Barbara. Romero escancara o mais puro niilismo, o pessimismo que tomava conta dos Estados Unidos no final dos anos 60, né? E traz a figura do zumbi como crítica social, como uma metáfora para as fobias sociais existentes naquele determinado momento, né? E tira o terror distante, o terror de longe e traz para o lado da sua casa, onde seus vizinhos, seus parentes, seus amigos eram mortos e retornavam de suas tumbas para te comer. Além disso, ele coloca à prova toda a questão da sobrevivência do mais forte, né? E o sentimento de autopreservação e de egoísmo, aquela coisa que o pior da sociedade humana que vem à tona quando ele é colocado junto numa situação limite. Fora isso, os conflitos morais, os conflitos religiosos e principalmente os conflitos raciais, né? Colocando o primeiro protagonista negro num filme de terror, em A Noite dos Mortos-Vivos, né? Reflexo do que tinha acontecido nos conflitos de Watts em Los Angeles há um tempo atrás, e já começa a colocar todas as dores da Guerra do Vietnã, tudo isso de bandeja nesse filme ímpar. Pois é, terminamos aqui a lista dos 10 melhores filmes de terror dos anos 60. No próximo vídeo a gente vai entrar com o pé no peito nos anos 70 para continuar o nosso especial com essa lista dos 100 melhores filmes da história de 100 anos de horror. Já sabe, né? Já falei tudo que você precisa fazer no começo do vídeo. Vejo você no próximo episódio. Até lá!